E aí, Belê Podcast. E aí, beleza? Acende-se as luzes para mais um episódio do nosso podcast. O nome dele, Robson Girardi. Todo mundo conhece por Zaca. E hoje a gente fala sobre esporte, sobre saúde, fala sobre a vida também. E a gente bate um papo especial com o professor Zaca, da Zaca, ou do time Zaca, do Team Zaca, do único box que tem de CrossFit em Tenente Portela. Falar um pouquinho desse esporte, mas falar um pouquinho também sobre a vida do Zaca e falar um pouquinho também sobre saúde, que é um dos papos principais, dos assuntos principais do nosso bate-papo de hoje. Zaca, que bom ter você aqui com a gente no nosso podcast. É um prazer, satisfação em poder participar, contribuir, contar um pouquinho da história também. Como é que foi essa... Tu nasceu aqui em Tenente Portela e estudou aqui. Como é que foi essa transição até a opção pelo esporte, Zaca? Eu sou filho de portelense, nasci aqui, né? Sou do ano de 82, que já faz tempo. E aí, na adolescência, eu, como toda criança, começo a envolver com esporte na escola. E aí me apaixonei pelo futebol por vários motivos, né? Não só pela prática, mas eu sou da geração que aos 12 anos eu pego a Copa do Mundo de 94, com todos os jogos televisionados. E já na sequência eu como gremista, eu pego um Grêmio campeão da Libertadores. Então você vai pegando aquele movimento social de um lado do gremista, outro da nação, com o Brasil campeão, e a prática do esporte do futebol. E aí isso sai da escola e vai para o dia a dia, para o lazer. Aí você começa numa escolinha de futebol e começa as influências, ou alguém da família, ou os amigos, e aí tudo se inicia no futebol, praticando futebol. Depois, avançando um pouquinho, tem uma tentativa de ser jogador, e aí eu passo um pouco mais de um ano jogando no Coritiba, quando eu tinha 15 para 16 anos, e aí eu retorno para cá, e aí eu pego a fase do Sub-21, que foi super agradável, que aí juntava um monte de amigos aqui da infância, todo mundo jogando na cidade, o pessoal comparecendo no estádio. E aí, nesse meio tempo, você começa a descobrir que, bom, se eu tiver que fazer alguma coisa que não seja futebol, a educação física é o mais próximo disso. E aí, em 2004, avançando um pouco mais, eu vou para o São Luís de Juí, na segunda divisão. E o São Luís, nesse ano, ele estava com pouco recurso financeiro e a Unijuí foi um dos patrocinadores. E eles sugeriram que se fizesse vestibular, passasse, você tinha 75% de bolsa na época. E eu falei, por que não? Vamos tentar. Já tinha vários amigos que tinham ingressado na graduação em outras áreas, né? Amigos da infância, mais ou menos da minha idade. E aí eu entro na universidade. Então, 2004 a 2006, eu fico jogando no São Luís. Chegou a profissionalizar no São Luís, né? Isso, 3 anos. Eu não tive muita oportunidade. Ali eu descobri que faltava talento, que só Só o vontade. esforço não ia ser suficiente. E aí, nesse tempo, mas foi um período bom, porque tudo é aprendizado. Ficou 3 anos no 3 anos. no profissional do São Luís? No 2004, 2005 na Série B e 2006 na Série A. E aí, na Série A, eu não cheguei a jogar nada. Gauchão de 2006. Mas Mas, na B tu jogou? sim. E aí, Foi campeão? fomos campeões em 2005. Campeão 2005, da né? Série B. Em 2005. Sobe o São Luís daí pra A. E nesse período, então, eu faço aquela imersão no curso de Educação Física, que abrange muito mais o olhar, porque quando eu entro também, o mais natural? Vou trabalhar com preparação física. Uhum. Esse era o foco inicial. Mas aí, depois de se aprofundar mais no curso, eu vi o seguinte, que a ponta da pirâmide lá é o desempenho. E abaixo dela, aqui na parte inicial, a parte onde abrange o maior número de pessoas, a gente tem dois, né? A garotada na iniciação esportiva e eu tenho o público que está fazendo exercício por saúde e qualidade de vida, que é muito maior. E aí eu tiro um pouco já no final, depois eu me formo em 2010 e aí já não jogava mais, depois eu venho, né, voltando um pouquinho, retorno para casa em 2006 para ficar um mês de férias, esperando a possibilidade de fazer uma renovação lá de contrato, e não pinta, já muda diretoria, muda treinador, enfim. E aí me pinta duas possibilidades. Uma
o João Schmidt, de Três Passos, no TAC ali convida, e o Ipiranguinha de Sarandi. Mas aí nessa eu já tô aqui, ó, pensando a respeito, o que eu vou fazer e tal, e na época eu começo a trabalhar aqui no hospital. Pito o emprego ali, não vou ficar sem fazer nada, vou trabalhar no hospital. E aí eles ligam, eu falo, caramba, assim, entre eu ia ter que parar a faculdade, né, Sim. e para se dedicar só ao futebol, e aí tu começa a pesar, fala assim, cara, não vou jogar no Barcelona de jeito nenhum, nem no Grêmio, muito menos. E aí eu opto por ficar trabalhando, seguir fazendo a graduação e não me arrependo, acho que foi o caminho certo a escolher. E aí eu paro com o futebol, fico aqui jogando um futebolzinho amador, brincando, me divertindo, que eu faço até hoje. E aí eu entro de cabeça na universidade. E aí eu aproveito muito isso, né? Eu me dedico muito, e aí, claro, tem umas mentorias, assim, uns mentores que ajudaram. Um é o professor Sidney aqui de Miraguaí, que é do lado, que foi nesse processo, ele sai da Universidade de Pato Branco e vai para Unijuí, e aí a gente já se conhecia, aí, nossa, dá muito conselho, pontua muita coisa, ajuda, estimula, e aí você cresce mais. Aí eu continuo durante a graduação trabalhando ali no hospital, depois o hospital me contrata como profissional de educação física, eu fico até a pandemia trabalhando ali algumas horas, e aí quando eu começo a fase de estágios, eu começo a trabalhar na época com a Fran e com o Marcos na academia que fica aqui no prédio, né, da Rádio Província, e depois eles vendem pro Júnior, falecido, Júnior amigo, e eu permaneço ali até 2017. E aí, 2017, é lógico, todo mundo quer ter o seu lugar para, olha, você vai trabalhar desse jeito, eu vou ajeitar aqui. Ali tinha uma parceria muito boa, mas eu não era o proprietário, eu não opinava sobre as decisões. E todo mundo tem a vontade, da mesma maneira que vocês montaram o negócio aqui de vocês, né? Por querer ter o espaço e o processo aconteça da maneira que vocês imaginam, eu abri o meu espaço e, graças a Deus, a coisa fluiu muito bem, né? A gente já está há alguns anos lá e eu me sinto muito feliz e realizado. E aí entra aquela, né? Quando você faz o que você gosta, você não trabalha nem um dia. Claro que tem um pouco de charme nisso, mas assim, é muito prazeroso. Vamos retomar um pouquinho dessa tua peregrinação pela tentativa desse jogador de futebol, porque a gente conversa bastante, e tu é um apaixonado pelo futebol, né? Como é que foi a tua ida para o Curitiba? Como é que aconteceu essa ida passada pelo Curitiba? Até para a gurizada que daqui a pouco está nos assistindo e tem ainda tem o sonho de ser jogador de É. futebol. Como é que foi esse processo teu, né, cara? Então, lá no passado, quando eu tinha uns 13 anos, eu começo escolhendo futebol. Na época não existia no Miraguá, era lá em cima no Ipiranga. Com o professor Enio Lapazini, o antigo professor de educação física da escola. E a gente começa na escolinha, mas não era essa globalização da internet, não existia, tudo era muito difícil. E aí a gente está treinando, se dedicando, mas eu ainda não tenho aquele parâmetro de qual é o nosso nível aqui para um nível maior, porque na época, hoje acontece muito. A garotada é convidada para ir jogar em Juí um torneio, na Serra. O pessoal do Miraguai, ano passado, foi para Chapecó, foi num torneio internacional, foi para Xanxerê. Não acontecia isso, era tudo mais difícil, né? E aí, em 97, eu vou para o Juventude. Eu tinha um tio lá que jogou futebol e ele me leva para fazer um teste no Juventude. Eu vou, fico uns 30 dias lá e aí eu tive a noção, assim, que estava muito abaixo, né? Principalmente na condição física, comparado com o pessoal do Juventude. Eu te dar uma orientação, né? Falou, ó, volta, se dedicar mais, tem que treinar, tem que evoluir muito mais, você viu que aqui sobe o nível, é mais difícil. E eu tinha um tio que era jornalista em Curitiba. E aí ele vem nas férias, eu falo assim, tio, podia fazer a tentativa lá, verificar se consegue um teste lá para mim. Ele, o Krieger lá, o Dirceu Krieger, famoso lá, era o coordenador da base. Não, o Dirceu Krieger é meu amigo, pode deixar, eu vejo. Aí ele falou, vai treinando. E aí eu fiz foi a primeira vez no ano de 97 para 98, foi a primeira vez que eu me dediquei fisicamente mesmo. Então, quando estava chegando no final do ano, a gente reunia a gurizada e ia fazer treino físico de tarde. Quando entrou no período de férias, nós treinava de manhã e de tarde. Sem orientação, quer dizer, sem orientação. O meu tio me deu umas orientações lá, o que eu tinha que fazer e tal.
E aí o resultado disso foi o seguinte, era fevereiro daí. Fevereiro de 98, meu tio liga e fala assim, ó, você tem que estar aqui sábado. Eu falei, Uhum. nossa, mas eu vinha treinando. Aí, beleza, vai, compra passagem e tal. Foi pra lá, ele me esperando na rodoviária. Falou, ó, segunda-feira tem uma peneira. Eu falei, mas não é técnico. Não, não, é um peneirão. Eu falei, nossa, peneirão. Já tinha passado por isso, né? Sim. Peneira, para quem não está familiarizado, junta num dia lá alguns observadores. Se tiver 100, 200, 300, 400 crianças, você joga 15, 20 minutos. Se destacar, os caras vão colocar em mais um ou dois jogos. E aí, assim, é tudo muito rápido. Aí, peneira. Só que eu estava muito bem fisicamente. Foi a primeira vez que eu me dediquei alguns meses treinando a parte física. E aí, como era peneira, eu falei, só tem um jeito de eu me destacar, vou ter que ser um pouquinho fominha. Na época, isso com 15 anos, eu jogava de terceiro cara do meio campo, ali um meia-direita. Eu, meu tio não sabia de nada. Na época o tio era jornalista, não tinha vínculo com futebol. Ele foi lá, me escreveu de atacante. Aí eu lembro que eu cheguei, os caras chamaram na lista lá, e aí eles foram dando colete lá pra. E eu falei, pô, eu sou meia. Ele falou, não, não, joga de atacante, tá na lista atacante. E aí eu, entre caminhar assim do colete pro meio campo, pensei, caramba, o que que eu vou fazer de atacante? Falei, atacante tem que fazer gol. E outro atacante tem que ir pra cima do zagueiro. Mas eu tava bem fisicamente, só tinha confiança. Resumo da história. Eu me dediquei muito quando eu pedia a bola, eu pegava a bola, eu ia pra cima dos caras, e aí sobrava na condição física. Aí eu fiz gol, dei passe para gol, aí eu lembro até hoje, era o treinador que estava observando, era o Edson Gonzaga. Para quem não sabe, ele foi campeão com o Flamengo, ele começa naquele Flamengo do Zico, ele é reserva, ele é gurizão. Ele vai para o Curitiba no time de 85, campeão nacional, que o Curitiba ganha do Bangu, ele é um dos atacantes. Se eu não me engano, ele bate pênalti na final, a final foi para os pênaltis do Bangu. Era ele o treinador na época. Aí ele vem, pede meu nome, dei lá. Aí eu termino o jogo, ó, você fica, vai, depois tem mais um jogo. Aí sento o Dirceu Krieger do meu lado. Aí eu falo, pô, foi meu tio, assim, conheço teu tio, mas você jogava onde lá? Eu falei, não, eu jogo escolinha e tal. Falando, não chegou a jogar em clube e tal. Eu falei, não, fui fazer um teste em juventude. Aí o treinador, eu não sabia ainda que era treinador, pediu meu nome, Dirceu Krieger veio conversar comigo. Falei, ó, Vai dar. me destaquei, né? Aí eles selecionam um monte de garotada, botam pro último jogo ali com os selecionados da peneira, e eles me botam de meia. Que eu tinha falado, e aí eu falo pro Edson de novo, e ele me bota de meia. E aí eu faço gol e dou passe para gol de novo. Assim, joguei bem. Mas assim, muito mais pela condição de força física, de potência, sabe? De aparecer toda hora, de estar correndo mais que os outros, destacou. Aí terminou tudo, assim, foi um dia super feliz, assim, para mim. Eu tenho boas lembranças disso aí. E aí eles selecionam eu e um menino que era do interior do Paraná, lá, não lembro. Aí eles falaram amanhã, lá no Couto Pereira, para treinar com o plantel já da base lá. Aí eu vou, aí primeiro treino, o Edson me chama assim e fala assim, ó, vou te botar de atacante. E joga do mesmo jeito que jogou o dia da peneira lá. Os primeiros dias foi físico e tal, avaliação, né? Mas depois quando foi o primeiro coletivo. E aí é diferente, né? Que Os aí caras. sobe o nível. Aí sobe o nível, o time fechadinho, todo mundo se conhece, o lateral, muita força física, o volante. E aí eu não me destaquei como na peneira. Aí ele me puxa pro meio. Aí eu jogo, mas um jogo muito burocrático, assim. Aí beleza, mas mesmo assim ele gostou. Ele falou, ó, vai para casa, traz tua documentação. Tu tá ficando aqui aonde? Eu falei, não, tenho familiares aqui. Então já traz a tua transferência de escola, vem definitivo, tá bom. Aí eu vim, tinha um mês para fazer isso, fiquei um mês e pouco aqui, mais ou menos, eu não recordo o tempo exato. Aí eu volto e começo a treinar, mas não com o destaque que eu gostaria. Quando chega, e aí eu me ambiento muito com a galera do clube ali, e esqueço um pouco daquela história que hoje eu tenho a cabeça diferente, que tu tem que estar se dedicando todo dia nos teus 100%, não pode estar relaxado. Senão o outro cara pega a tua vaga, se tu quer uma vaga, tu tem que treinar muito mais que os outros. Quando chega no final do ano, tem o brasileiro no interior de São Paulo e tem o torneio lá, o FPAN, acho que é em Santiago. E aí eles chamam e falam assim, nós vamos começar a treinar agora, terminam lá as competições, eles vão começar a treinar para jogar o Nacional e jogar o FPAN lá no Rio Grande do Sul.
E aí ele fala, ó, é só 18 jogador que vão, a gente não vai levar mais. E aí já tem uma lista de dispensa. Nossa, daí virou uma guerra. Aí virou uma guerra, assim, era uma loucura, assim, acabou a amizade. O pau comia nos treinos. E aí chega no final da preparação, assim, um mês e pouco, isso era janeiro, não, era dezembro, metade de dezembro, talvez, não lembro direito. E aí eles já dão uma lista de dispensa, mas ainda ficava treinando mais um tempo. Ah, mas aí com aquela da. Aí eles chamam, falam, ó, provavelmente vai ser dispensado, não vai pro torneio e tal. Ah, e naquela de ficar treinando, o ânimo vai lá para baixo já, né? Sim. E aí, resumo da história, eu venho para casa. Aí depois, ali no final do ano, eu venho para casa, eu ainda tinha esse sonho de jogar e tal. Aí eu vou pro São Luís, só que o São Luís não tinha juvenil. Ou juvenil na época tinha júnior. E eu fico treinando alguns meses com o time júnior lá, em Juí. Mas aí eu tô desanimado porque não joga e tal, aí vim embora. E aí nesse meio tempo, lá na metade do ano, pinta o negócio sub-21. Vou ficar jogando aqui e aí que esse processo acontece. Aí fica ali anos no sub-21, aí ali, claro, a gente começa a jogar uma competição um pouco mais forte, Um destaque do é, estado, é, né? treina mais, tu tá em casa, é diferente. E aí depois que pinta do São Luís, que daí eu vou ingresso para graduação. Como é que pintou essa proposta na São Luís? Na época, Foi eles via estavam Sub-21? a partir do sub-21. É. Eles estavam reformulando porque eles jogam em 2003. Eu não lembro dos detalhes, mas eles trazem muito jogador de São Paulo e eles estão com 2 pontos. Eles gastam muito no Gauchão de 2003 e eles têm muita dívida trabalhista rolando de jogadores antigos. Por exemplo, o Paulo Gaúcho, que fez Uhum. sucesso ali nos anos 90. Tô vendo. Então eles estão bem quebrados, assim. Então eles estão montando um time, aí eles montam o time como? Eles trazem esse jogador para renegociar. Ó, por exemplo, o Paulo Gaúcho jogou em 2004. Eles trazem esse jogador. Então, Paulo Gaúcho tem uma dívida aqui com nós. Vamos negociar esse, vamos embutir num salário teu, tu vai jogar esse ano para nós, abate isso aqui. Então eles trazem ex-jogadores, o Paulo Gaúcho na época com 42 anos e jogava muita bola aí. Não corria, mas com a bola no pé era espetacular. E eles traziam os jogadores, eles pegam o Márcio aqui, o Márcio Neraski. E o Márcio faz esse meio campo lá para nós. E ó, vão selecionar alguns jogadores, vai subir uns do Júnior, então. E nós vamos nessa primeira leva para nós, porque o Maurício foi junto também, irmão do Márcio. E nós vamos nessa primeira leva porque eles vão pegar essa garotada jovem, uns da base e uns para dar oportunidade, porque eles querem o quê? Eles querem gastar pouco, eles não têm dinheiro. Uhum. E aí eu entro nessa aí, nesses jovens que ficam, e aí acabou ficando 3 anos. Na época ficou lá. Bom, hoje um que entrou junto na mesma época que sobe, que era goleiro da base, que é o Fernando antes. Depois ele vai para faz a graduação junto, porque nessa aí, pô, os caras dão 75% de bolsa no início. Vamos fazer a faculdade. E ele entra, se forma e ele trabalha até hoje lá. Ele é o preparador físico do clube, né? Vem o Sim. treinador, traz o seu, mas ele é o fixo do clube, tá lá até hoje. E aí nós éramos em 5, se eu não me engano, jovem que jogavam e faziam a faculdade. Aí, e desses, eu acho que só depois, só um que era mais velho, que era o Marcelo Buda, que termina a graduação e está jogando. A maioria depois opta por ficar na graduação E abandonou o e futebol. abandona o futebol. Jogou com quem lá, Zac? Como? Tu jogou com quem lá no São Luís? Nessa época aí, alguns nomes assim, o Paulo Gaúcho, mais conhecido, depois o Marco Antônio Almeida, que jogou muitos anos no México, hoje é treinador lá. O Luizinho Vieira, que foi treinador do Ipiranga de Erechim, agora uns 3, 4 anos Sim. atrás, fez a final do Uhum. Gauchão, né? Luizinho Vieira. Assim, o Evandro Brito, que também é mais conhecido na região. E de maior destaque, um que na nossa região não vão saber, mas é o Lima. O Lima, ele jogou no São Luís em 2005, veio por empréstimo do Paraná Clube. Depois, o Paraná, ele volta para o Paraná Clube, ele era bem jovem. E o ano que o Josiel, atacante aqui da região, jogou no Paraná e foi artilheiro do Brasileiro, ele fazia ataque com o Lima. Depois esse Lima é vendido para a França. Depois ele acaba no Benfica, fazendo naquele time do Benfica que tinha o Jonas do Grêmio, Sim. o Luizão, zagueiro, o Júlio César, que eles ganham. Não, primeiro ele vai para um outro time de Portugal, não lembro qual é, e faz uma final da Europa League.
Eles perdem a final da Europa League, e daí o Benfica contrata ele. Esse foi um jogador assim de mais destaque. Hoje parou já, mas depois ele foi para o mundo árabe, lesionou o joelho depois lá e parou. Mas esse foi assim, ele jogou, deve ter jogado uns 5 anos do Benfica. Esse foi o jogador de mais destaque. Teve Europa. Currículo. Como é que tu teve consciência? Tu teve consciência em algum momento, assim, tipo assim, não é pra mim, eu tô vendo que não dá, que não vai ser. Sim. Porque eu acho que esse é o grande. Principalmente quando você tá no meio, né? Porque às vezes você não consegue nem chegar no meio, mas quando você tá no meio, você tá na base, ou você tá jogando Série B do Campeonato Gaúcho, Série C do Campeonato Gaúcho, pra chegar o momento e cair a ficha e dizer assim, bom, não vai ser aqui que eu vou enriquecer, eu vou jogar no Barcelona, o Real Madrid não vai me chamar. Tu começa a refletir a respeito do teu desempenho e fazer alguns comparativos com os caras que estão no mesmo meio. Então, assim, o Paulo Gaúcho, que era um dos destaques, ele jogava muito, mas quando tu vai olhar, ele jogou um brasileiro pelo Criciúma. Depois ele só jogou no interior. Aí, na época, 2006, veio o Rômulo. Ele era capitão do Júnior do Grêmio. Ele tá no último ano ali de Júnior e ele vem por empréstimo jogar o Gauchão. E aí, batendo um papo, ele me diz assim, cara, eu já fui emprestado, não estamos se destacando aqui. Se o Grêmio não me quiser, eu vou largar. Ele não bate papo. Eu fiquei pensando, pô, o cara jogou a vida inteira no Grêmio. Ele tá pensando em largar. E aí, quando eu vou pra graduação, que tu começa a gostar do curso, tu vê uma outra possibilidade ali. Então, eu venho pra casa em 2006, esse mês que eu citei de férias, com a expectativa, talvez, de voltar ali pro São Luís, porque aí eu continuo naquela mesma rotina. Treino, vai para aulas, eventualmente perdi uma aula, alguma coisa, mas, né, conseguia conciliar. Aí, quando eu tive que optar, aí que o processo foi caminhando, eu falei, não, porque a minha mãe foi professora e passou. Quando eu estava no Coritiba era assim, eu falava com meu pai, ele perguntava como é que estava indo no jogo. Quando eu falava com a minha mãe, ela nem perguntava de futebol, ela queria saber do estudo, como é que tá na escola e tal. Então ela sempre fez esse movimento de insistir, tem que estudar, tem que estudar. E aí quando tu começa a amadurecer mais, que tu começa a pesar, a refletir, a analisar, tu começa a chegar a algumas conclusões. Aí tu vê, não, cara, teve jogadores que eu conheci que os caras estavam com 35, quase 40 anos, tinham jogado só no interior, infelizmente não tinham ganhado dinheiro. E com 35 anos, o que tu sabe fazer? Jogar bola? Não resolve para ninguém. Aí tu começa a pesar isso, e aí, claro, a melhor opção que eu fiz foi, sem dúvida nenhuma, foi essa. Que assim, o buraquinho da agulha por onde passam aqueles que vão se destacar, que vão jogar Campeonato Brasileiro, que vão daqui a pouco para a Europa, que vão fazer uma carreira de fato, essa midiática é muito pequeno, né? Muito pequeno. E assim, o melhor jogador da nossa geração aqui é o Márcio. O Márcio era diferente, assim, jogava, tu percebia que ele era diferente. E o Márcio foi o cara que eu pensava, assim, quando eu era mais jovem, né? Vai deslanchar. E, claro, são N motivos, assim, mas não deslanchou. E era muito mais, tinha muito, muito mais talento do que qualquer um da nossa geração ali. Então, quando tu começa a conhecer alguns jogadores, tu vê que os caras são muito bons. Eles chegaram em times grandes, mas eles não tiveram consistência lá, porque lá tinham tão bom quanto eles e alguns muito melhores. E aí, claro, a gente escuta aquela famosíssima, né? Se esse cara tivesse tido uma chance, mas sabe que o processo não é assim. É muito mais difícil que a gente pensa. Do contrário, o Pedro Rocha da vida não estava jogando Série B agora. Estaria só jogando Série A. Voltou para a água. E agora vai voltar para A. Mas assim, tem muito jogador que você vê assim, eles são pontuais. 2, 3 anos eles têm um certo destaque. Josiel, né? O próprio Josiel. O Josiel é um exemplo. O pessoal que não lembra, o Josiel foi goleador do Campeonato Brasileiro pelo Paraná. Depois joga no Flamengo, campeão em 2009. Isso. E bom, eu joguei contra o Josiel pelo Inter de Santa Maria em 2005. E também, ele era diferente, assim. Percebi, o time do Inter de Santa Maria estava bem desestruturado, mas ele era um cara muito diferente. O próprio Evandro Brito, né, teve uma passagem pelo Grêmio, que nem os gremistas sabem, mas ele teve uma passagem em 95, se eu não me engano. E era bom, mas era bom para um gauchão, né? Não serviu para mais. Ele jogou no México e tal. Mas quando eu falo, não, muita qualidade, assim. Mas é que nós estamos falando de que nível, né? Começa a subir o nível, né? Qual o nível que a gente muda tá o nível, falando, na verdade. Por exemplo, você vai ver um time, esse ano a gente vai poder ver o Mirassol. Foi muito bem no Brasileiro, quando jogar uma Libertadores. É diferente. São parâmetros diferentes
E para qualquer esporte assim, tem o esporte regional, que é o regional, que é aqui da nossa região. Tem o no estado, é uma coisa. Uhum. Quando a gente vai para o nacional, é um. Para o sul-americano, é outro. Para o nível global, é outro. E a gente pode mudar de esporte para fazer essa análise. Tem muito atleta brasileiro, um de Concórdia aqui, nossos vizinhos aqui na Santa Catarina, que é o Darlan Romani, no arremesso de peso, que no nível sul-americano ele é espetacular, mas ele passou anos tentando uma medalha nas Olimpíadas e não conseguiu. E ele é um fora da curva como atleta. Tanto que na América do Sul aqui ele é destaque, mas quando vai para o nível global, não. Então, assim, é bom, mas para qual nível? O que a gente está falando? E aí, pro cara ganhar, voltando pro futebol, pro cara ganhar dinheiro mesmo, assim, para muito, ele tem que ser do nível global. Então a gente vai pegar hoje, vamos pegar o Arrascaeta, né? O Arrascaeta é um jogador de nível global, ele não joga na Europa, Sim. mas ele tem convocações pela seleção, ele é destaque no Flamengo, que hoje está na mídia, e tem um grande time, mas e nunca jogou na Europa, mas assim, ele consegue ganhar. Ou fazer uma carreira longa no futebol nacional, na elite do futebol nacional, o Paulo Baier, por exemplo, né? Vai garantir o futuro do cara, mas não é fácil você conseguir. Então, Né? assim, o futebol ele é muito legal. Então, hoje, se eu pudesse voltar atrás, e é o conselho que eu dou para a garotada jovem, primeiro estude inglês. Por quê? Porque se você gostar muito de futebol e notar que não dá certo, aumenta a tua possibilidade de conseguir uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos. Eu não tinha essa visão, tinha que orientasse, mas há uma outra possibilidade, Stênio. Ah, mas quem que fez isso? O Matheus Bach, filho do Tite, fez isso. Ele estudava inglês, veio jogar aqui no TAC. Não se destacou. No final da história, ele analisou, pensou: não, vou parar. Foi viver um pouquinho o prazer do futebol jogando numa universidade lá. Então, é outras possibilidades. Porque, assim, a gente pontuar que o cara, mesmo se dedicando, ele vai ter um destaque para jogar num nível mais elevado e ganhar dinheiro com isso é difícil. E tem muitos exemplos. Vamos pegar para os Colorados. Tinha aquele time sensacional do Inter, campeão da Copa Nike lá, final dos anos 90, né? Renan teve destaque nacional pelo Inter. Aí tu pega lá Felipe Atirson, não. Chiquinho, não teve. Cleitão, não teve. Rodrigo Paulista foi jogar na Coreia. André Moritz até chegou a jogar no Fluminense, depois foi para a Turquia, fez uma carreirinha lá. Sidmar, centroavante, não sei nem que fim deu. Nilmar, teve destaque, até internacional. Mas assim, era um time que tinha muito cara bom. Diego e Diogo. Sim, os irmãos, né? Um dos irmãos foi jogar em Portugal, assim. Mas assim, os caras eram. O Nunca Rodrigo explodiu, Paulista era né? estrela da seleção de base e foi jogar na Coreia. Então, assim, quando tem que tentar conciliar o estudo, porque daí tu tem uma alternativa. Do contrário, cara, é muito difícil. Tem que sempre estar muito fora da curva, tem que muita coisa tem que convergir ao mesmo tempo para ti. Bom, Rosaca, agora falando um pouquinho de CrossFit, que é agora a tua área, como é que foi essa escolha por se especializar nessa área do CrossFit? Primeiro explicar para o pessoal que é mais leigo o que é o CrossFit e quais as diferenças dele em relação, porque o mais tradicional do que a gente chama de academia, né, é a musculação, né? Isso é o que a gente tem como mais tradicional dentro do que a gente sabe, a musculação, tu vai lá, levanta peso, faz musculação e tudo mais. E o CrossFit ele tem uma diferença bastante significativa na execução do exercício, na metodologia de ensino e tudo mais, em relação à musculação. Gostaria que você explicasse para nós um pouquinho sobre isso aí. Então vamos voltar lá atrás. Então, vou fazer uma introdução antes de ir para o específico aqui. Quando a gente vai comparar CrossFit com musculação, no final da história, o interesse dos dois é tirar as pessoas do sofá. Isso tem que ficar bem claro. Qualquer que seja a modalidade, agora aqui na cidade está o pádel, uma febre. Eu acho muito legal. Por quê? Porque no final é tirar o pessoal do sofá. Já jogou lá, o padre não? Não cheguei a jogar. Me convidaram muitas vezes, mas não consegui conciliar. Eu fui tentar. Mas assim, qualquer das práticas, você corre na rua, você tem um grupo que anda de bicicleta, você faz natação, você joga teu futebol, você joga teu vôlei. É tirar as pessoas do sofá, porque nós estamos adoecendo mais. Nós temos um problema que a nossa população vai envelhecer agora, né? A pirâmide vai inverter, são poucos jovens, muitas pessoas idosas. E se nós estamos adoecendo mais, nós perdemos qualidade de vida. Então, é uma velhice com doença. Enfim, então, o mais importante
é ser movimento. Quando a gente vai para o CrossFit, ele vem um pouco depois da musculação, porque a musculação vem lá, anos 70, aquela história do Arnold Schwarzenegger, né? Só que nos Estados Unidos tem um problema que é o seguinte, quando você vai para a escola, não é um problema, quando você vai para a escola, você aprende sobre treinamento desportivo. Então, na escola, você vai fazer natação, você vai fazer lá o futebol americano, você vai fazer o beisebol, você vai fazer lutas, você tem uma diversidade muito maior, que vem de outras escolas, que é do leste europeu, da antiga União Soviética, da Rússia. Todo o berço do conhecimento vem de lá, do conhecimento do treinamento desportivo. Então, quando você vai para os Estados Unidos, eles têm isso na escola, aprender o treinamento desportivo. Dentre eles, você aprende muita base de ginástica e levantamento de peso olímpico, que são duas coisas utilizadas no CrossFit. Quando você vai para a parte comercial, que é a academia, lá nos Estados Unidos tinha muito disso. Quando você olhar aqueles vídeos dos anos 70 do Arnold Schwarzenegger, você vai ver ele fazendo muito peso livre, muito levantamento terra, muito agachamento. Só que nos Estados Unidos é muito business, muito comercial. Eles começaram a tomar muito processo. O aluno se machucava, fazia errado. Lá, uma observação, nos Estados Unidos, para ser personal trainer, você não precisa ter uma graduação. Você faz um curso no final de semana e vai trabalhar. Então as pessoas se machucavam muito. E aí eles começaram a colocar lá muita máquina, que é o que a gente transferiu para cá. Então bota muita máquina, reduz a chance do aluno se machucar, e eu estou tirando ele do sedentarismo, ele está fazendo exercício. Mas quando a gente olha para treinamento desportivo, não. E aí, lá nos anos 90, tem um ex-ginasta americano chamado Greg Glassman, que foi o cara que cria o CrossFit. Ele vinha da ginástica e ele queria melhorar a preparação física de um time de futebol americano que ele estava trabalhando junto, nível escolar. E aí ele começa a incluir, além dos exercícios de ginástica, dos exercícios de aeróbios, de endurance, o levantamento de peso olímpico. E ele começa a mesclar uma coisa que a ciência do leste europeu já sabia há muito tempo. Aquela história de você tem que dar 48 horas para o músculo, para supercompensação, para o músculo recuperar, é para um tipo de estímulo, o estímulo de alta intensidade, ou aquele de anaeróbio lático com acidose, que o pessoal faz na academia ali. Vou fazer um exercício e vou até a falha. Para aquele músculo, pode precisar até 48, até 72 horas. Mas para atividade de endurance, não. Você pode treinar no mínimo 6 horas depois, ou você pode treinar no outro dia. E se você for fazer uma resistência de força, também. Então, no leste europeu sempre foi treinado assim. Faça uma atividade de estímulo aeróbio de manhã, uma atividade de estímulo de força de curta duração, ou seja, até 20 segundos em força-potência à tarde. No outro dia eu posso fazer um estímulo de resistência de força e nenhum deles vai gerar um estímulo de interferência por concorrência por via metabólica. O cara o Greg Glassman, tendo essa visão, ele começou a mesclar isso e o time melhorou muito a condição física. Aí ele abre em 2000 o primeiro box de CrossFit em 2000, Santa Cruz, 2000. E aí ele começa a treinar e ele tinha alguns amigos, os primeiros que vêm treinar com ele são alguns bombeiros. E os caras melhoram absurdamente. Porque no treinamento esportivo a ideia é assim, vamos falar do futebol lá para fazer uma associação mais prática. O futebol, toda o lance que define o jogo, ele é a base de força, potência, velocidade. Então, se eu estou de mano a mano com o marcador, que eu vou driblar ele, é claro que eu tenho que ter a qualidade, a técnica, eu tenho que ter a malandragem do drible, mas no final, quando eu botar essa bola na frente, eu tenho que chegar antes do cara, então eu tenho que ter força, potência. Então eu tenho que combinar, na hora que eu vou driblar, não só com condição técnica, eu tenho que ter velocidade, eu tenho que ser coordenado nas minhas ações motoras, eu tenho que ser ágil, e se não der certo, eu tenho que ter uma boa recuperação, ou seja, uma resistência. Então eu tenho que ter combinações de aptidões físicas trabalhando tudo junto e não isoladas. Se eu tiver só força, eu não vou ter coordenação e agilidade suficiente. Se eu for muito ágil ou muito coordenado, mas não tiver força potência, eu não consigo passar pelo cara. E o zagueiro é a mesma coisa. Então eu tenho que trabalhar várias aptidões combinadas na ação motora.
e ele começa a melhorar muito. E aí esses bombeiros começam a ir muito bem e ele começa a treinar alguns policiais da SWAT. Os caras melhoram muito. Em 2007, eles resolvem fazer uma competição, que é o CrossFit Games, para ver quem estava com o melhor condicionamento. Era muito amador, assim. O primeiro foi num rancho do David Castro, que é um cara que hoje ele que organiza as provas do CrossFit Games, foi no rancho dele, num sítio, assim. E aí a coisa começa a evoluir, começa a ganhar proporção, a coisa começa a expandir. No Brasil chega o primeiro boxe de CrossFit, chega em 2009, e aí a coisa começa a ganhar uma proporção absurda, assim. Começa a abrir no mundo inteiro. E não tinha nada. Na época, a internet meio engatinhando, né? Não tinha muita informação. E quando você vai tentar a classificatória pro CrossFit Games, assim, para o pessoal entender, porque eles criam uma metodologia onde todo mundo consegue treinar junto, adaptando exercício. Então, vou dar um exemplo bem prático. Você pega um jovem de 18 anos e ele vai fazer lá no treino, tem flexões de braço. O mais normal é você ver aquela flexão de braço que o militar faz. Deitado na horizontal, no chão, faz a flexão. Mas como é que um idoso vai fazer? Um idoso pode fazer flexão. A gente só coloca ele fazer numa base elevada, inclinado a 45 graus. Então, posso botar uma caixa, uma barra elevada, e ele consegue fazer a flexão. Então, eles criaram a metodologia para todo mundo conseguir treinar, mesmo tendo que adaptar exercício. É uma coisa que a gente faz diariamente. O cara não domina um exercício mais complexo, você deixa o exercício mais fácil entre aspas, e a pessoa consegue treinar. Depois, o que eles percebem? Bom, a gente tem que fazer uma coisa bem democrática ao acesso de todo mundo. Então, se a gente quer saber quem é o cara mais condicionado do mundo, melhor condicionado do mundo, nós vamos ter que abrir uma possibilidade para o mundo inteiro fazer. Então, eles criam uma coisa chamada que é o Open. E aí, eles criam 5 provas, que é mais ou menos lá em fevereiro, uma prova por semana, e aí você tem alguns critérios, você filma a prova, você faz inscrição no site da CrossFit, você vai receber a prova, que eles fazem uma transmissão geralmente ao vivo, tem alguns critérios como que você tem que filmar, e aí você tem ou uma quantidade de repetições, ou você tem um tempo determinado para tentar fazer uma quantidade de repetições, e aí você vai colocar esse informativo lá no site, com o vídeo. Se depois desses 5 workouts, dessas 5 provas que você mandou, você está entre os melhores, eles vão avaliar teu vídeo para ver se as execuções foram todas corretas. Então, tem uma coisa que, inclusive nas competições, se você não faz uma repetição válida, eles já sinalizam, você toma uma no rep, uma repetição inválida, e tem que repetir um movimento. Bom, se eles analisaram lá e você se manteve entre os melhores, você passa para uma fase seguinte, que é ainda de classificação online, e cada vez vai ficando mais difícil. Classificou nessa segunda, aí você vai para uma coisa que hoje leva o nome de Copa Sur, que agora esse ano vai ser no dia 2 e 3 de maio, em São José, aqui em Santa Catarina. E aí eles juntam toda a América do Sul, feminino, masculino, individual e equipes, e aí eles vão disputar ali 3 dias, e desses, 2 masculino individual, 2 feminino e um time, se eu não me engano, é um time, agora caiu, antes era 2, é um time, aí vão para o CrossFit Games. Então, o mundo inteiro faz isso, nos continentes, e aí você consegue filtrar tudo, e a pessoa vai para lá. É bem legal. Mas isso é a mesma coisa do futebol. Não é todo mundo que joga uma Copa do Mundo. Isso é uma minoria. Não foi o intuito deles, esse aí é o maior. Tanto que o Greg Glassman diz, o CrossFit veio como um barco salva-vidas num mar de tsunami de doenças. Porque assim, se a gente já falando na questão de saúde, quando a gente vai olhar, hoje as pessoas estão adoecendo mais. Então, quando a gente olha o gráfico lá de 2000 para 2025, doenças cardiovasculares, só aumento. Doenças, os cânceres em si, né? As doenças oncológicas, só aumento. Um alerta que tem também agora, as demências e Alzheimer, elas vêm aumentando.
diabetes, que pioram todas as outras 3, vem aumentando. Então, todas as políticas públicas que vêm sendo feitas elas não são efetivas, elas não estão conseguindo mudar essa curva. As pessoas estão com mau hábito. Anos 80% da alimentação era de produtos naturais, então era aquele senhor que vinha te trazer uma mandioca, ele vinha te trazer ali um milho, e só 20% era de produtos industrializados, né? E hoje em dia inverteu isso. Já em torno de 70% de produtos industrializados, e entre eles os ultraprocessados, que são terríveis. Então hoje nós temos alimentos aqui no Brasil que inclusive tem na sua composição algumas coisas que são proibidas nos Estados Unidos, na Europa, e aqui tem. Aí eu deixo isso para uma conversa uma outra hora com uma nutricionista, mas enfim, que é um estado de alerta. Então aumentou muito o consumo dos processados e pouco dos produtos naturais. E a gente vai vendo o número de brasileiros aumenta cada vez mais no excesso de peso, obesidade, que é um problema, né, que é uma porta de entrada para outras doenças, e as principais, que é os problemas cardiovasculares, os cânceres, os problemas, as demências e os Alzheimers, e o diabetes, que piora esses outros 3, eles vêm só aumentando. Então o CrossFit é uma ferramenta poderosa nesse sentido. Por quê? Porque a ideia não é trabalhar a estética. A ideia é trabalhar tuas capacidades físicas. Então é melhorar teu desempenho. Então o aluno vai chegar lá, depois de muito tempo ali, ele vai melhorar os parâmetros de condicionamento cardiovascular, ele vai melhorar o parâmetro de força muscular, de potência, vai melhorar a consciência corporal, e a grande maioria vai melhorar a sua qualidade de vida. Um ou outro vão chegar ao ponto de se dedicar tanto que vão melhorar muito a condição de desempenho, até para começar a brincar numa competição e outra, mas não é o intuito. Volto a falar, todas as práticas corporais, elas devem ter o intuito de tirar as pessoas do sofá, de levar elas para um ambiente saudável, onde elas vão socializar, onde elas vão interagir, e elas vão fazer uma prática que vai melhorar a saúde e a qualidade de vida delas. Porque no final, esportista, quem se dedica para ser um jogador de futebol não chega, tu imagina para gente que já está com uma idade mais avançada, não vai ter um destaque grande. Você vai se divertir. E é para todas as idades, né? O CrossFit, desde da criança até o mais velho, ele consegue dar uma melhora significativa em todas as idades, e ele pode ser praticado por todo mundo? Pode ser praticado por todo mundo. Hoje a gente engloba assim crianças, o mais novo 6 anos, e o idoso assim com mais idade 82. É claro que a gente também acaba trabalhando com alunos em exercício individualizado, né? Mais direcionado, mas acaba pegando as ferramentas que a gente trabalha no CrossFit e jogando elas muito para o treino individualizado. Agora, claro, um aluno mais idoso tem um problema no quadril, aí você consegue ajustar melhor, mas consegue atender todos os públicos. Essa é a ideia, né? E trabalhando, melhorando o teu desempenho, porque tu começa a melhorar todas as tuas capacidades físicas, você vai gerando mais proteção para o teu organismo. Que no final da história quando a gente vai fazer um teste de aptidão física, por exemplo, tem muito nos concursos, né? Você quer ver se o cara tem um mínimo de condicionamento cardiovascular, o mínimo de força, né, muscular, o mínimo de capacidade de resistência muscular. Então, isso quando você consegue mensurar o teu desempenho físico, isso é transferido totalmente para a tua condição de saúde. Porque uma pessoa que não consegue, a pessoa está com um excesso de peso, ela não tem um bom condicionamento vascular, ela não tem boa força muscular, aí ela vai ver lá os marcadores metabólicos dela num exame de sangue, já tem alguma coisa que está começando a se alterar, você já está percebendo em todos esses detalhes, em a parte do condicionamento, marcadores metabólicos, você está vendo que assim, a pessoa está indo por um caminho, e esse caminho vai levar ela para uma doença. Quando e qual vai ser a doença que vai aparecer, eu não sei, mas ela está indo para esse caminho. Agora, quando você vê a pessoa que se alimenta bem, dorme bem,
tem uma boa condição física no sentido de mensurar isso. Força, velocidade, condicionamento cardiovascular, né? E quando eu falo isso, não estou falando para nível de competição. É o mínimo aceitável para o gênero e para a idade. Você vê que a pessoa está se afastando das doenças. Então a gente tem assim, esses marcadores dentro da normalidade, você tem esses marcadores no condicionamento físico e você tem esses marcadores na doença. Para mim e para a doença, eu tenho que estar do normal. Eu tenho que estar normal, começando a inclinar para o lado da doença. Então, estou indo para o caminho. Agora, se eu estou inclinando da normalidade, eu estou indo para o alto nível de condicionamento físico, e alto nível é assim, quando eu digo, eu vou pegar um aluno de 70 anos, masculino, para a idade dele de 70 anos e para o sexo masculino, ele está com um bom condicionamento? Bom, então para ele adoecer, ele vai ter que ir para uma normalidade para ir para a doença. Ah, mas espera aí, Zaca, mas idoso adoece. Sim, só que aí se eu pegar 2 indivíduos de 70 anos, um sedentário e um com um bom condicionamento, e os dois pegarem o mesmo vírus da gripe, provavelmente esse bem condicionado, em 3, 4 dias ele está recuperado. O outro, talvez ele vai levar 10 dias para se recuperar, porque o organismo dele está menos capacitado a reverter o processo desse vírus do que o outro. Então, sempre vai estar intimamente ligado o condicionamento com a saúde. Quando nós pensamos em exercício físico, né? Vamos lá, nós pensamos em exercício físico para a saúde. Eu vou me exercitar, porque a gente sempre tem assim, tem aquele que faz, quando vai no médico, tá ruim, o médico diz, vai dar uma caminhada, faz uma corridinha. Mas quando eu penso em saúde, que tipo de exercício, que intensidade tem que ter e que quantidade tem que ter de exercício? Promoção de saúde. Então, vamos lá. Sou sedentário, não faço nada, quero começar algo. Bom, primeira coisa, vai ter que conversar com o médico. Porque o médico é que vai te dizer assim, olha, Jonas, tu tá com uma limitação, aqui tu, vamos até bater na madeira, tô verificando que tu é hipertenso, então vai ter que entrar com uma medicação para controlar essa hipertensão. Então ele vai mostrar alguns parâmetros de limites que você vai ter que seguir. Isso é o médico, vai ter que avaliar, não tem como. Bom, mas o médico fez esse relatório. Qual que é um problema? O cara é sedentário, o médico disse para ele assim, começa a caminhar. Aí é uma observação minha, tá? Se caminhar resolvesse, ninguém adoecia. Nós caminhamos desde o primeiro ano de idade. E eu sempre brinco com isso aí, eu falo para as pessoas. Se caminhar resolvesse... Carteiro seria eterno. Então, assim, não, mas tem estudo que mostra que lá em tal lugar os caras... Sim, mas eles não andam de carro, eles caminham das 8 da manhã às 6 da tarde. A cidade fica num morro, eles caminham na subida. Eles não têm o alto consumo de ultraprocessados. Quando você vai ver população geral, o IMC é baixo, eles controlam o peso e eles caminham muito. Não é a nossa realidade. O nosso caminhar, eu vou caminhar 1 hora por dia. Cara, o caminhar seria mais ou menos assim, eu começo a caminhar 1 hora por dia. Você vai só protelar. Você vai jogar um pouquinho mais para frente o surgimento de doença, mas vai aparecer. Porque você não capacita o organismo como ele deve ser. Agora, o cara é sedentário, o médico liberou, chegou lá no Zaca, eu vou falar pro cara, nós vamos começar a correr amanhã. Não, ele não tem essa condição. Então eu vou preparar ele primeiro. Então, nós vamos lá. Vamos fazer eu começo a observar ele no exercício e falar assim, inclusive, sem citar nome, surgiu agora um aluno lá, 68 anos, o que eu disse para ele, você vai começar a caminhar 30 dias. Caminhar no ritmo, é uma caminhada, não é correr, mas no ritmo mais forte que você conseguir. Você pode oscilar o nível dessa caminhada. Para quê? Para ele ter um pouquinho de base aeróbia. Depois disso, nessa mesma caminhada, ele vai começar a incluir pequenas corridas, que é o que vai fazer a diferença. Que vai melhorar o desempenho dele para a corrida. Ou seja, vai exigir mais do organismo dele e exigindo mais, vai gerar mais adaptação. Então, depois ele vai começar a cada 1 quilômetro, 900 caminha e 100 metros corre, ok? Ele vai fazer isso mais 3, 4 semanas. Depois, aumenta essa tua distância de corrida. Vai caminhar 800, vai correr 200. E nós vamos melhorando o organismo dele aos poucos, até porque não tem como acelerar isso. Nós temos um período que é biologicamente necessário para ir adaptando. Agora, passou essa fase, no futuro ele vai ter que estar correndo. Ele tem que ter capacidade de correr. Vai precisar ser grandes distâncias, melhor se for grandes distâncias. Mas, por exemplo, uma pessoa de 68 anos, não. Vai ser distâncias pequenas, assim, eu estou falando, 2, 3 quilômetros que ele consiga correr.
Não vai ser numa grande velocidade, vai ser intenso para ele, mas não no parâmetro de desempenho. E também os trabalhos de força, porque são 2 problemas que nós temos no envelhecimento. A perda de capacidade cardiovascular, que aumentam muito os riscos de problemas cardíacos, e também a nossa força muscular, porque assim, a gente vai perdendo a cada década um percentual significativo de força. Qual que é o risco lá? Eu chego nos meus 70 anos, aquele idoso magrinho, que parece só pele, assim, que está muito magrinho. Então ele começa a perder a questão de equilíbrio, e como ele começou a perder massa muscular, o nome disso é sarcopenia. Num processo seguinte, ele entra num processo de osteopenia e depois de osteoporose, que é mais comum em mulheres pós-menopausa do que o homem, né? Mas como ele entra num processo de perda dessa densidade mineral óssea, e como ele perdeu o músculo, ele perde equilíbrio, aumenta muito o número de quedas em idoso. E aí dessas quedas, muitos têm fraturas. E muitos desses que têm fraturas, como o osso já não tem mais a densidade que tinha antes, não calcifica esse idoso ficar acamado. Assim, criei 2 cenários aqui. Mas assim, a gente pode falar em vários outros, né? Que tanto a condição cardiovascular quanto a questão de força muscular vão ser protetivos para o organismo. E aí, claro, que a gente entra num outro contexto. A gente vai fazer treinos de força que eu vou precisar coordenação, que eu vou precisar agilidade, que eu vou precisar precisão. Então eu começo a trabalhar todas as capacidades físicas, onde tem muito envolvimento de força e muito envolvimento de capacidade cardiovascular, mas tem outras capacidades envolvidas. Então, eu vou deixando esse corpo mais inteligente, mais protegido, mais independente, para que todo mundo consiga lá no final da vida ter qualidade. Porque hoje eu também acompanho as pessoas falando muito assim: ah, não, mas as pessoas começaram a viver menos. Tá, mas ninguém se interage que as pessoas estão vivendo menos, mas com menos qualidade. Há 40 anos atrás, Vivendo a pessoa. mais, mas com menos qualidade. Desculpe, vivendo mais com menos qualidade. Antes se vivia menos, mas a pessoa, até os últimos dias, vivia com qualidade. Hoje as pessoas estão vivendo um pouco mais, mas assim, em média geral, os últimos 6 anos são terríveis. Tem sido químico mais do que físico, né? Altamente dependente dos outros e de medicamentos e para conseguir ter uma sobrevida. Então, assim, vamos lá, o cara que só caminha, o cara que compra uma esteira, que compra o elíptico, que faz só isso, ou seja, não faz nenhum treinamento de força, faz só como é que você faz a avaliação desse cidadão em termos de saúde mesmo, pensando na velhice? Pensando... Assim, tudo ajuda, mas... Tudo ajuda, mas assim, tem diferenças. Porque assim, geralmente a pessoa leiga qual parte do seguinte princípio: qual nível que ela está e que nível que ela vai chegar. Porque ela, sem orientação, as coisas não são. Tem muita ciência envolvida, né? Para que você melhore. E aí tem mais uma assim: o quanto intenso eu vou fazer? Não tem esse parâmetro, o leigo não vai ter. Então, sempre, para qualquer coisa, o profissional sempre vai ser mais qualificado do que qualquer outra pessoa para orientar. Seja alimentação, seja para construir um prédio, vai ter que ter um engenheiro lá que estudou, que vai ter que fazer o cálculo. E uma pessoa para analisar isso, por mais que isso, o movimentar-se é natural do ser humano, você tem que ter uma orientação para você ser mais assertivo. Então a pessoa está fazendo um elíptico, uma esteira, está caminhando, lógico que ela está contribuindo, mas ela ainda não chega no nível que deveria para ela realmente se proteger e conseguir ter um aumento do percentual, aumentar as chances de ela ter mais qualidade de vida lá na terceira idade. E aí a gente pode pegar algumas pessoas assim que você consegue dar uma avaliada nisso. Eu sempre cito o exemplo do Luiz Augusto, o pediatra. O Luiz Augusto corre a vida inteira, mantém peso, ele se alimenta bem. Eu lembro que ele, certa vez conversando com ele, me falou: pô, eu tomo Coca-Cola faz décadas, assim, faz muito tempo. Ele é um cara que se cuida muito. E o Luiz, não vou falar a idade dele, mas ele já é um idoso. E ele é um cara, assim, alto astral, tá sempre positivo, tem muito desempenho físico, já com limitações. Ele tem um problema articular que às vezes impede ele um pouco de correr. Mas, assim, quando a gente começa a comparar ele com outras pessoas da mesma idade, ele tá em outro nível, muito bem. Só que ele
desenvolveu isso ao longo da vida, né? Lá da infância, ele nunca parou. E o Luiz, ele é médico, mas não procura médico, não precisa, não toma remédio, dorme bem. E ainda tem mais isso, né? Pessoas que são fisicamente ativas, elas têm menos pensamentos negativos. Ou seja, o Luiz tem muito bom humor. Uhum. Uma outra questão, tu falava agora das questões articulares. Muita da desculpa que a gente ouve da pessoa assim, eu não faço exercício físico porque eu tenho o joelho que dói, porque eu machuquei meu joelho, porque meu joelho teve desgaste. Geralmente é joelho, né? Sim. 90% das vezes é joelho. O cara que tem uma situação no joelho, onde assim, tem um leve desgaste, tem um desgaste um pouco mais sério, no joelho, tornozelo, cotovelo, Lombar. pulso, lombar, ele pode se exercitar. Ele Que não- essa é a. Ele não só pode, como ele deve se exercitar. Ele deve. O exercício físico é a única ferramenta que melhora qualquer condição de doença. Já estou indo direto na doença, não é nem Uhum. saúde, ele promove. Eu sou hipertenso, exercício melhora a hipertensão. Sou diabético, exercício melhora. Tô deprimido. Então, você vai liberar ali hormônios para fazer analgesia que são prazerosos. Então, é recomendado. Eu tenho problema na coluna, problema no joelho, é recomendado, porque aí só tem que descobrir o que, que é, o diagnosticar. Por exemplo, problema de coluna e de joelho, são duas articulações. Geralmente estão associados com perda de mobilidade de quadril, tornozelo, torácica. O que, que eu quero dizer? Vamos pensar nas articulações assim. Você vai pensar no teu tornozelo e lá no teu quadril. O que fica entre eles é o joelho. Se o joelho, ele que deveria ficar estável, ele não, as articulações de baixo não estão fazendo o movimento que deveriam, não tem a amplitude que deveria, tornozelo não tem a amplitude que deveria, quadril não tem, o joelho, em vez de ficar estável, ele vai tentar compensar a falta de movimento dessas articulações. Como ele não é uma articulação para no movimento, para a não ser a flexão dele, ele deve ficar estável, ele vai machucar. Então aumenta a chance de se machucar. Então vai aí as lesões, principalmente de ligamento cruzado anterior. Ah, mas a musculatura influencia muito, lógico, mas ele nunca é uma coisa só. Uhum. Eu tenho pouca musculatura, eu tenho essa falta de mobilidade, eu aumento a chance de machucar esse joelho. Se eu tenho pouca mobilidade do quadril, pouca mobilidade na torácica, e a musculatura já não está dando conta, a chance de machucar a lombar é grande. Então, primeiro tem que diagnosticar isso. Então, tem alunos meus que eu já observei isso, eu falei assim, ó, vai para o Pilates. Por quê? Porque o Pilates vai trabalhar justamente isso. Mobilidade das articulações e mais a estabilidade. Muita musculatura do centro, né? E aí, bom, a pessoa consegue melhorar isso aí. Ele está apto para fazer. Bom, mas eu já tenho um problema no joelho. Bom, vai ter alguma restrição, né? Vamos ter que ter cuidado com algum movimento, mas não impede nada. É o mesmo processo. Ele vai ter que trabalhar a força, ele vai ter que trabalhar a mobilidade, ele vai ter que trabalhar a resistência. Agora, é claro que, por exemplo, o cara tem um problema sério no joelho. Bom, então, avaliando, talvez não seja interessante ele correr. Então, ele vai pedalar, ou vai fazer uma natação, ele vai fazer outros estímulos cardiovasculares. Mas vai chegar um ponto, se ele trabalhar força, trabalhar mobilidade, ele trabalhar essa capacidade cardiovascular, que vai gerar tanta proteção para a articulação dele a longo prazo, assim, depois de treinar 2 anos, que ele pode começar a correr. Porque aí ele vai ter movimento de qualidade articular e ele vai ter musculatura para gerar estabilidade, para sustentar isso. Uhum. Então ele pode fazer normal. Agora, quanto tempo vai levar? Qual é o problema que cada um tem? Tem muito aluno lá com problema de joelho, coluna nem se fala, vários, né? Com problema. Eu tenho problema de coluna, eu tenho uma espondilolistese, que nada mais é do que um abalamento e um escorregamento da coluna. Eventualmente me dá uma crise, já aconteceu. Mas eu não deixo de fazer nada. Naquele período ali incomoda, eu apelo para o fisioterapeuta, né? Ligo lá para minha amiga, lá para a Júlia me socorre, ela dá um jeito lá. Aí alguns exercícios eu evito durante alguns dias, voltou tudo normal. E segue o baile. Então todas as pessoas podem fazer. Tem alguma restrição, vai ter que se avaliar. Mas não pode, só como deve. Por causa disso, o exercício é protetivo. Sabe, agora eu vou falar um pouquinho. Políticas públicas para a saúde. Como é que tu faz a avaliação? Como que. Vamos usar o termo Estado, né? E aí, quando fala Estado, é município, aí é O Estado em si é a Estado em União. si e a União. No final das contas, acaba ficando no município, porque é onde está mais próximo das pessoas. Vamos dizer, como que o município pode colaborar para melhorar a qualidade de vida das pessoas, que a gente vê que não há, pelo menos assim, no Brasil, não há uma É. cultura
de se ter um desempenho que seja mais viável, de se ter políticas públicas que possam favorecer a promoção da saúde. Geralmente a gente tem políticas públicas para tratar doenças e ser não para curativo. prevenir doenças. Uhum. Como é que tu vê esse processo? É ineficiente, total, né? É muito ineficiente. A gente tem alguns projetos, mas assim, eles engatinham, eles não atingem todo mundo, né? Nós somos um país onde ainda a grande maioria é sedentário. Para ter uma ideia, hoje, crianças de. Eu vou falar criança porque, assim, quando a gente começa a mudança, tem que ser no jovem para quando ir trabalhando, quando ele for o adulto, ele já esteja nessa cultura do movimento. Hoje, crianças de 10 a 17 anos não fazem o mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde de atividade diária, que seria 2 horas. Elas não fazem. Aí o ouvinte aí para pensar se teu filho faz 2 horas de atividade intensa, porque para a criança é intensa. Não intenso para nós, intenso para ela. Mas é 2 horas de atividade intensa. Se a gente pode até ser o filho de um ou de outro conhecido, mas quando pega uma turminha da escola e vai avaliar, não atinge. E aí a gente está criando mais sedentário, né? Quando aí fala em alimentação, aí uma crítica que eu faço que talvez falte na formação dos profissionais, dos professores. A escola muitas vezes vai ofertar refrigerante, o sorvete que não é sorvete, que quando tu olha lá no rótulo lá tá gordura vegetal hidrogenada, que é terrível, nem sorvete é, refrigerante, açúcar, bala. Só que a indústria começou a empurrar para nós isso de uma maneira que é socialmente aceito. Ninguém vê a normalidade, só que nós estamos adoecendo mais. Uma das causas é a quantidade de movimento que a gente não faz o mínimo, e a outra é a má alimentação. Aí quando vai para políticas públicas, o que eu observo, e é uma crítica geral, isso eu falo no país, depois a gente traz para o regional aqui, né? Mas, assim, está muito vinculado à vacinação como prevenção, isso sim. Mas, por exemplo, a hipertenso diabético, que é hoje diabético, posso errar no número, mas está em torno de 20 milhões de brasileiros, em torno de 10%. Hipertenso, em torno de 50 milhões. Posso estar errado nesse número, mas enfim. Essas são as pessoas que teriam que ter muita consciência sobre alimentação e exercício diariamente, né? Porque o exercício é igual tomar banho e escovar os dentes. Se eu tomar banho só de vez em quando, hoje ninguém aceita isso. Imagina eu escovar o dente só 2 vezes por semana. Então, o exercício tem que ser todo dia. Ah, não, mas não tem como ir para uma academia todos os dias. Tudo bem, você vai 2, 3 vezes. Na outra você vai fazer uma corrida, vai andar de bicicleta, vai fazer umas flexões de braço em casa, vai pular corda. Aí, vou jogar um pádel, vou jogar um futebol. Eu tenho outras alternativas. O que eu quero dizer é que não precisa ser o exercício orientado todos os dias, mas ele tem que ser um movimento corporal todos os dias. E a política pública não existe isso. Está muito vinculado o quê? Eu sempre brinco que o recurso é para comprar balde, para botar, porque a doença seria a goteira, né? Cada vez eu estou botando mais balde aqui nas goteiras, mas ninguém está falando em trocar o telhado. O trocar o telhado seria a prevenção. Por quê? Porque a demanda é muito grande de doença. Você vai no posto de saúde, não dá conta. É muita gente pedindo socorro ali, apagando incêndio, que a pessoa está descompensada de um diabetes, de uma hipertensão. Não dá conta. Então, aonde que isso deveria acontecer? Um plano nacional, que vai começar nas escolas, né? E junto a isso, a alimentação. É bem fácil. O sorvete que não é sorvete, né? Comecem a olhar isso. Sorvete. Joga na internet quem tiver curiosidade. Como são os sorvetes de 2025, 26? Não tem mais sorvete, cara. É uma mistura que vai dar um sabor sorvete. Deveria ter políticas públicas que fizessem o quê? Movimentos, principalmente para criança e adolescente, onde eles praticassem mais esportes e aonde eles quando tivessem uma consciência, a alimentação deles tem que ser muito saudável. Tem um movimento disso? Tem, mas é muito pequeno. Não chega a impactar. Eu tenho 3 pessoas tentando fazer isso e uma sociedade inteira fazendo o contrário. Sim. Não consegue. E as academias de saúde que o governo federal instalou, essas academias estão sendo instaladas em várias partes, pouco usadas, mas são uns espaços. E
Esses espaços, ele tem capacidade de... Não tem. Eu vou dar o mesmo exemplo seguinte: a União deveria dar saúde, educação e segurança de qualidade. Aí as pessoas pagam um plano de saúde, colocam os filhos na escola particular e colocam alarme e câmera em casa. Por quê? Porque o Estado está sendo ineficiente, não é? Esse é o mesmo parâmetro. O Estado não é eficiente em gerar mudanças com a academia popular. Tá, mas se nós fizéssemos uma parceria público-privado, talvez, vamos lá. E se o município agora deixasse as escolas públicas com cara de escola particular? Pagando melhor, estruturando melhor, será que elas não funcionariam diferentes? Se eu tivesse o Estado ampliando essa capacidade da polícia, tanto do número do efetivo, das condições de trabalho, da tecnologia, das armas, enfim, de tudo, não teria mais segurança? A saúde, o governo atual disse que ia diminuir a fila do SUS, eu li ontem que aumentou. Quer dizer, o Estado é ineficiente. E a academia popular é totalmente ineficiente, porque quando eu falar em força muscular, nós temos parâmetros. Força é uma manifestação. A gente consegue manifestar forças de maneiras diferentes. Então, se eu vou fazer um exercício lá, onde a minha carga máxima é 100 quilos e a tua carga máxima é 70, e a proposta do trabalho do dia é 50%, o teu é 35, o meu é 50 quilos, no caso daquele exercício, é parâmetro diferente. Quando eu vou nessa academia popular, não tem nem essa resistência para trabalhar força. E depois eu não consigo ajustar. Se é um cara de 20 anos, ele tem muito mais força do que uma pessoa de 70. Como é que eu ajusto isso? Não tem esse ajuste. Então fica muito enfeitado, muito bonitinho, fica no papel. Estamos tentando gerar mudança. E não estou acusando ninguém, eu só estou fazendo um diagnóstico. Não é nada efetivo. Não funciona. Para nós finalizar, pouca gente vai procurar, principalmente assim, quando você está naquele período da juventude para a meia-idade ali, né? Ele procura por saúde, né? 90% procura por estética. E a grande maioria, pô, eu quero emagrecer, eu quero ficar bonito pelado, né? O exercício físico, como é que funciona, Zac? Qual é que é o pilar para o emagrecimento? Que só o exercício físico emagrece, o exercício físico precisa da dieta extrema, precisa agora a gente tem as... Monjaro e Ozempic. Como é que funciona esse processo todo, assim? O cara que está pensando assim, não, eu quero fazer exercício físico, mas eu quero emagrecer. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho dificuldade de fazer uma dieta, eu não quero fazer uma dieta extrema, eu tenho que seguir a vida, tenho que trabalhar. Como é que é esse processo, né? O básico para quando a gente fala em emagrecimento é entrar em déficit calórico, né? Eu tenho que, não é extremo, mas eu tenho que consumir alimentos que não são tão calóricos, mas que geram saciedade. E no final lá dessa distribuição, desde o horário que eu acordo, do café da manhã até a janta, eu não posso ter um alto consumo calórico, tem que ter baixo. Então, vou ter que optar por alimentos que consigam fazer isso. Não quero entrar no mérito, porque não é minha formação, né? Sou uma nutricionista e volto a falar, sempre quando alguém procurar algo assim, deve procurar um profissional qualificado e ninguém melhor do que a nutricionista para isso, mas entrar nesse déficit calórico para você perder peso. Só que o que a ciência mostrou para a gente? 95% das pessoas que emagrecem sem exercício voltam ao peso depois de 2 anos. Só assim consegue manter. Por quê? Porque eu não melhoro essa minha máquina em gastar caloria. Então, porque assim, quando eu estou fazendo exercício, eu começo a me condicionar melhor. Se eu começo a me condicionar melhor, eu consigo fazer mais exercício ou fazer mais intenso. Então, eu aumento o meu gasto energético. E aí, com isso, eu consigo manter melhor o peso. E aí, falando em Ozempic, Monjaro, né? O que está mostrando? A pessoa não pode tomar continuamente, porque senão vai ter efeitos colaterais que vão resultar em outros problemas de saúde. Então as pessoas usam por um tempo. Como elas não mudam os hábitos, elas voltam ao peso anterior. E o maior problema disso, que não é impossível eu reduzir o peso sem perder um pouco de massa muscular. Então, quando uma nutricionista vai fazer uma dieta que é para te perder um pouco de peso, ela vai tentar colocar alimentos e balancear isso a longo prazo para proteger massa muscular. Quando você usa um Ozempic da vida, tua massa muscular despenca. E aí esse que é o perigo. Porque massa muscular está ligado a uma maior taxa metabólica basal, que é quanto tu precisa de caloria
para o teu organismo funcionar durante o dia. Então você cai isso, você precisa menos. Então quando você começa a comer, a tendência é você ganhar mais peso do que você tinha antes. E quando as pessoas pegam por causa da estética, da estética, da estética. Cara, todo mundo vai envelhecer, ninguém vai ficar mais bonito. Todo mundo, se comparado. Hoje eu não sou mais bonito do que eu era há 20 anos. Não que você era bonito, mas enfim. O que eu estou dizendo é que a gente tem um processo de envelhecimento natural. Nós não vamos passar os anos, vamos ficar mais bonito. Não vai acontecer. E quando eu falo em estética, cara, não é duradouro isso. O que eu quero falar? Quando você pratica um esporte, o esporte vai moldar o teu corpo. Então, se eu sou um arremessador de peso, provavelmente eu vou ficar muito forte. Se eu sou um tenista, eu vou ficar mais esguio, porque o processo do treinar aquele movimento, o tempo, a duração, né, a intensidade, vai começar a moldar. Então, o Globesport.com fez uma reportagem bem legal lá em 2016, quando fez a Olimpíada do Brasil, que era a morfologia dos atletas. Aí mostrava, esteticamente, ninguém era bonito. Esteticamente, ninguém é modelo. Todo mundo tem umas particularidades. Por quê? Porque quando você pratica esporte, no final da história, é você melhorar teu desempenho físico ali, motor. Eu quero é jogar o tênis melhor, eu quero jogar o futebol melhor. E aí isso vai moldando o corpo. Por exemplo, tênis. O Rafael Nadal tinha o braço muito mais forte do que o outro, porque ele joga o tênis é unilateral, joga só com o braço. Quando você vai pegar jogador de futebol, tinha aquela famosa do Roberto Carlos, tinha uns coxas enorme, né? O jogador tem a perna muito forte, membros superiores um pouco mais fracos. Quando você pega o boxeador, o cara é muito forte em cima. Então o esporte molda. E aí quando a gente vai ver, não, mas vai treinar por estética. A maioria não atinge o que espera e desiste na sequência. Então não estou dizendo para as pessoas não serem vaidosas, elas devem ser, porque isso melhora o teu astral. Mas elas têm que saber que não essa transformação ela dura anos. E às vezes a prática do esporte vai levar elas para uma condição física mais bonita, mais estética, mas isso é uma consequência, não é o que determina, né? Então as pessoas têm que pensar muito mais, o carro-chefe tem que ser a saúde, aí deixa a estética em segundo lugar. Os gurus da internet vendem a estética e a saúde em segundo, né? Mas vendem, todo mundo quer vender, mas fórmula mágica, mas a gente não vê nada disso acontecendo no dia a dia, né? A gente não vê. Porque a gente está vendo o diagnóstico de população é as pessoas adoecendo, ninguém fica mais bonito, tá ficando mais doente. Zaca, bacana demais conversar contigo, né? Acho que a gente até pode marcar para fazer outro mais para frente, porque tem muito assunto dentro desse nicho, dessa área. A gente acabou focando agora aqui, deixou o CrossFit até de lado um pouquinho, falando mais de saúde, a gente até pode falar um pouco mais do CrossFit. Acho que as pessoas também têm curiosidade aí, como esporte mesmo, CrossFit por trás do. Até para falar, pincelar um pouquinho, hoje a gente está com uma organização assim regional aqui, né? Então tem o Circuito Noroeste Missões, que eu faço parte do pessoal que organiza isso, né? Que pega lá de São Luís Gonzaga, Panambi, Santo Ângelo, Ijuí, Horizontina, 3 de Maio, Santa Rosa, um monte de... E aí a gente faz três etapas no ano. A próxima etapa aqui é dia 8 de março, agora não é em março em São Luís Gonzaga. E aí sempre vai alguns para competição, que é bem legal, assim, é bem divertido, né? E mesmo nisso eu participo. Hoje no Master, assim, na região consigo puxar à frente, né? Acabei ganhando os últimos 3 anos, as últimas 3 competições regionais. Mas o foco principal disso, porque quando eu falo todo esse contexto de saúde, é importante falar por que eu, Zaca, vou para as competições. Uma das coisas é para estimular os outros, os próprios alunos, e manter o circuito em atividade. Mas para mim é para a saúde. Eu penso em saúde. Por quê? Porque como eu tenho competição, eu tenho que treinar. Se eu não treinar, eu não vou ir bem na competição. Mas o intuito da competição é para mim focar no treino. Focando no treinamento, eu como melhor, eu durmo melhor, eu melhoro o meu condicionamento físico e com isso eu ganho saúde. Só que se eu não tiver a competição, aí eu não... Vai ter aquele dia que eu estou um pouco desanimado, que eu não dormi bem, e eu pensei, hoje eu não vou treinar. Tanto que a minha média de... Assim, falando uma coisa particular minha, né? Eu estou lá todo dia, é mais fácil.
tem um tempinho, eu vou treinar. A minha média ficou esse ano em 10 treinos por semana. Aí a última competição foi em novembro, e aí depois agora em dezembro eu dei uma desacelerada. Agora eu tô fazendo um treino por dia só. Só. É, Tá só um por dia. então assim, é bem legal. Que vergonha, Isaac. Eu fico bem orgulho disso porque eu vou hoje à tarde eu vou fazer o último treino, né? Hoje a gente tá no último dia do ano ainda, de 2025, e eu vou bater 514 treinos no ano. Então esse é o meu plano de saúde, não é o meu plano de doença. Eu pago um plano doença também, porque que eu adoecer, mas esse é o meu plano de saúde. E aí a competição é para mim não perder esse foco. Não é porque eu não vou ser atleta, vou fazer 44 anos. Não vou ser mais atleta, sou um atleta amador que se diverte com isso aí, mas para as pessoas também entender. A competição, geralmente ela é válida para te focar na tua preparação. E a preparação é o treinamento, é o sono, é a alimentação, é o se cercar de pessoas positivas, de ambiente que vai te deixar melhor e não pior. E a competição te motiva, né? Motivo. O esporte sem competição, ele acaba ficando mais... Ele acaba derrubando um pouco a motivação, né? Nunca vai ter o mesmo empenho. Trazendo para outro lado, se eu quero realmente passar num concurso, eu tenho que me focar em estudar. Ninguém vai fazer só o concurso. Até vai alguns, mas o que geralmente acontece? Fui mal. Mas o que aconteceu? Não estudei. Então é a mesma ideia. Zaca, que bom conversar contigo. A gente vai, sem dúvida nenhuma, remarcar para voltar a falar sobre isso. E prazer ter você aqui no nosso podcast, nesses nossos primeiros episódios aí. Foi um prazer, parabéns aí pelo estúdio, achei muito legal. E espero ter contribuído aí, pelo menos deixado uma pulguinha atrás da orelha do pessoal para pensar mais a respeito. E talvez, se a gente conseguir fazer uma pessoa sair do sofá, sair do sedentarismo e começar uma atividade, valeu muito a pena. Fechamos as cortinas, apagamos as luzes e até o nosso próximo episódio.